Oi, eu sou a Mãe Bárbara de Yansan e eu vou falar um pouco sobre bebida, cigarro, vela, ponteira. Para que tudo isso? Para que as entidades usam tudo isso? Só lembrando vocês de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, hein? Tem gente que acha que a entidade usa esses equipamentos, essas ferramentas, porque elas são espíritos atrasados que ainda estão apegados às necessidades do corpo, às necessidades de quando vivos, né? Então, eles gostavam de beber quando vivos, então eles são espíritos ainda apegados à materialidade, então eles gostam de beber, eles gostam de fumar. Gente, não é bem assim as coisas. Vocês já pararam para pensar o quanto de energia da natureza que não tem dentro de um cigarro? Por mais industrializado que o cigarro seja, ele tem lá seus elementos que são naturais. Tá, o cigarro industrializado tem pouco, mas ele ainda tem. Tem tabaco, tem folha de papel. O fumo foi plantado, o fumo absorveu as energias da terra, do sol, do vento, da chuva. O fumo foi colhido. O fumo passou por um processo de industrialização que ainda assim tem energia, porque aquela industrialização só existe porque um homem fez a máquina. Então existe o poder do mental humano em cima daquele material que foi produzido. Então todas essas coisas, todo esse processo que o cigarro passou para ser produzido, ele carrega uma energia própria dele. E eu tô falando só do processo da produção do cigarro. Vamos pegar então o tabaco. O tabaco por si só tem elementos energéticos tão fortes e tão específicos dele que sempre foi usado como elemento de magia desde muito tempo. Então um cigarrinho só, ou mesmo um copo de bebida, você pega a cachaça, olha todo o processo da fabricação da cana que vai se tornar um destilado, carrega uma quantidade de energia da natureza muito grande naquilo. Assim, vocês não têm ideia o quanto um elemento, qualquer elemento que tem uma raiz natural, tem uma carga energética dessa mesma natureza. É uma parcelinha do todo, vamos dizer assim. Quando uma entidade ela sopra a fumaça do cigarro, ela puxa a fumaça e ela sopra, lembrando que a entidade não traga, a entidade puxa a fumaça, mantém na boca e libera, ela tá junto com a energia dela mesma, que está sendo emanada no ar, com aquela fumaça, ele tá trazendo para aquele meio elementares da natureza, elementares da própria vegetação do fumo, elemental do ar, elemental do fogo, da brasa. Então ele está trabalhando com vários espíritos encantados que têm uma capacidade de dissolução de energias que vocês não têm ideia. E tem outra questão também, os caboclos ele tem no astral equipamentos muito próximos com os equipamentos físicos que eles usam. Então, por exemplo, o caboclo ele tem um cigarro, ele tem um charuto, ele tem um palheiro, no astral também, feito de energias sutis, e ele agrega naquele elemento físico todas as energias que ele tem do astral. Então, ele magnetiza aquele cigarro, por exemplo, e transforma ele no tal elemento fetiche que a Maleva fala. Então, toda aquela magnetização do elemento astral, ele vibra em cima do elemento físico. Então, a ferramenta de trabalho, o cigarro, por exemplo, ele vai ter o referente astral dele, que ele está usando aqui para o físico. Tá, o caboclo conseguiria manipular as energias do meio do terreiro só com o astral? Conseguiria. Mas vocês acham que os espíritos negativados, presos à materialidade, esses sim, presos à materialidade, vão conseguir enxergar a ferramenta astral do caboclo? Não vão, gente. O espírito densificado, ele não consegue enxergar as vibrações sutis. É por isso que o quiumba entra dentro de um terreiro e ele não vê todas as firmezas, os guardiões, quando ele está pronto para ser resgatado. Ou você acha que eles entram como se fosse uma arapuca? Não, eles entram achando, ah, olha isso aqui, não tem proteção nenhuma, olha isso aqui, não tem guardião nenhum guardando. Então ele entra e eu vou botar terror aqui. Mas aí depois que ele entra, ele é tratado.
Ele não enxergou as ferramentas, ele não enxergou as firmezas, ele não enxergou os guardiões. E eles não são nada físico. Os guardiões, a manifestação energética das firmezas, dos assentamentos, ele não consegue ver. Vibra em escalas diferentes. É como se o Quiumba estivesse no AM e as firmezas estivessem no FM. Ele não enxerga. Então, como é que o espírito densificado, negativado, sofrimento, que precisa ser resgatado, vai respeitar equipamentos que ele não vê? Ele precisa de coisas, vamos dizer assim, que mostrem a ele que, entre aspas, subjugue ele. Eles vivem nessa luta de mais forte e mais fraco. Eles acham, em primeiro momento, que o caboclo que está usando o cigarro para usar os elementares da natureza para segurarem ele e purificar, decantar e limpar, ele acha que é um ataque. Uma vez comentaram comigo, mas por que os obsessores, os quiumbas, os magos negros, eles vêm tão revoltados, com tanto ódio, com tanta raiva, quando um espírito de luz que está trabalhando para o amor vai resgatá-lo? É muito parecido com a assistente social. O assistente social, quando ele vai pegar um mendigo na rua, que está caído, sujo e tudo mais, são poucos os que aceitam ser resgatados pela assistência social, tomar um banho, comer alguma coisa e dormir lá. Conversa com eles. Eles não gostam de ser acolhidos pela assistência social. Eles têm medo. Eles acham que aquilo tem um propósito maior que eles não estão enxergando, porque eles vivem numa realidade que é a realidade do mais forte. Ninguém faz nada sem nada em troca. Então, quando eles são resgatados pelo assistente social, que está só fazendo o papel dele, que é ajudar, ele acha que vai vir de algum lugar uma paulada. É a mesma coisa com o obsessor. Ele acha que aquele espírito de luz está com a intenção de machucá-lo. Então, ele precisa dessas ferramentas físicas que mostrem para ele o poder de subjugação que um caboclo tem. É muito parecido com nós, pessoas encarnadas, quando não temos clarividência, que nós não conseguimos ver as manifestações energéticas sutis, só conseguimos ver o que está no físico, na vibração física. Eles são muito parecidos com a nossa forma de enxergar. Eles sim são muito ligados ao material. Então eles precisam dessa ferramenta. Claro que cada elemento utilizado pelas entidades tem um propósito. O cigarro, por causa do tabaco, assim como o charuto, assim como a cigarrilha, assim como o palheiro, tem a capacidade de decantar larvas e miasmas, com a ajuda dos elementares que estão na fumaça. E a fumaça, ela é muito rápida, ela se espalha muito rápido. Então, muito rapidamente é decantado todas as energias. As ervas fazem a mesma coisa, elas limpam qualquer outro resto de energia, elas lavam. Por isso que a gente toma banho de ervas, para lavar o piche das energias negativas que ficam grudadas na gente. E é por isso que cada tipo de entidade tem um tipo de elemento de trabalho, porque cada uma vai trabalhar com um tipo de decantação energética. É por isso que Exu tem Exu que bebe conhaque e tem Exu que bebe cachaça. E tem Exu que bebe uísque. É por isso que tem caboclo que bebe cerveja e tem caboclo que bebe água de coco. Cada tipo de material, ele vai carregar dentro dele energias diferentes e formas diferentes de transmutar. Em relação ao álcool, o álcool é o mais próximo do elemento éter que nós temos no nosso plano físico. Tanto que o álcool também é chamado de éter. Ele tem a capacidade de vibrar muito rapidamente energeticamente. Então ele consegue transmutar muito rápido qualquer tipo de forma-pensamento, qualquer raiva. É por isso que o Exu bebe e sopra em volta do assistente, do consulente, para limpar. Ele está transmutando esse álcool. O primeiro lugar que o álcool é metabolizado no corpo é no pulmão. Então o Exu bebe e ele vai direto para o pulmão, essa é a primeira manifestação do álcool. E aí ele sopra o álcool com energia no ar. Exus não bebem 3 garrafas de cachaça por gira. Exu, quando muito, bebe um copo. Se o Exu está bebendo demais, tem algo errado.
E muitas vezes o Exu nem sequer bebe, ele põe no copo e deixa no ponto riscado dele. Ali ele está transmutando. Ele pega o nome das pessoas, ele joga ali no álcool, ele bota fogo, ele está transmutando. É só para isso que ele usa. Ele gosta de beber? Sim, ele gosta de beber, mas isso não significa que se você der água para um Exu, ele vai reclamar. A menos que ele precise trabalhar com álcool. E se não tiver também, ele não vai te xingar. Se ele estiver te xingando porque você não conseguiu comprar o álcool para ele, o conhaque para ele, tem alguma coisa errada. Porque eles entendem as nossas dificuldades e nossas limitações. Cada elemento usado tem um poder. Então a ponteira ela é feita de aço, então ela vai usar elementos característicos do elemento ferro. A vela do elemento fogo, a pemba do elemento terra. Então, assim, fica muito extenso se eu for dizer cada coisinha, mas seria isso. Treinem a clarividência de vocês. Fechem os olhos durante uma gira e tentem enxergar com o olho da mente as energias que as entidades manipulam com esses elementos. Para vocês verem a mágica de cores que acontece. Para vocês verem quando a entidade taca a ponteira no ponto, que a energia está toda concentrada ali no ponto, e ela ataca a ponteira, aquela energia muda de cor e se espalha. É um negócio fantástico. Treinem um pouco a clarividência de vocês antes de ver espírito. Vejam energias, para vocês verem que bonito que é o trabalho deles com os elementos que eles usam. Então é isso, gente. Curtam, compartilhem. As informações do Facebook tá na descrição do vídeo. E é isso aí.